Bom, e para começar falando de maternidade, não tem como a gente começar sem falar de puerpério, né? Na realidade, esse é o grande drive aqui do meu curso e do nosso papo aqui, da nossa longa jornada. Puerpério. O que é essa palavra tão estranha que muito provavelmente você só se defrontou com ela quando realmente se tornou mãe, né? Ouviu, começou a falar daqui e ali, começou a pesquisar coisas no Instagram e aí começou a aparecer essa frase para você, essa palavra. Então, o que que é o puerpério? Primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de puerpério, tá? Existe o puerpério fisiológico e o puerpério psicológico ou puerpério emocional. O que que é isso? Eu vou explicar. Puerpério fisiológico é o puerpério que é mais comumente conhecido, né? Mais popularmente conhecido como o período de resguardo. Então, é aquele período em que o seu médico vai te avaliar no pós-parto, leva em torno de 40, 45 dias. É o período que o corpo precisa para reocupar o seu lugar de novo, né? Os órgãos, o útero vai diminuir de tamanho, os órgãos vão voltando para o seu lugar, né? Porque durante a gestação houve uma expansão, né? O bebê foi crescendo e foi esmagando ali a costela e todos os outros órgãos. Então, o puerpério fisiológico é esse período em que o corpo ele vai se readaptar novamente a um corpo sem um bebê lá dentro. Apesar de, e aí a gente vai se aprofundar nisso num outro momento, apesar de que o seu corpo e o seu bebê ainda vão entender que vocês são uma pessoa só, tá? Mas isso a gente guarda para daqui a pouquinho. Então, esse é o período, é o puerpério fisiológico. É o período em que o seu corpo precisa para se reorganizar e para que tudo volte ao lugar, né? Vou dizer assim para ficar um pouco mais fácil de entender. E tem uma outra questão também, os hormônios. O corpo, ele entendeu que um bebê nasceu, seja através de um parto natural, via vaginal, né, um parto vaginal, ou um parto cesárea, o corpo, aos poucos, ele vai entender que não tem um bebê ali dentro mais que ele precisa trabalhar para nutrir. Então, quando o bebê nasce, por exemplo, de uma via vaginal, e a mulher entrou em trabalho de parto, então teve toda essa jornada inicial, o corpo produziu ocitocina. Então, quando o corpo naturalmente entrou neste trabalho de parto, o corpo já está entendendo que aquele bebê está para nascer e nasceu. É aí que começa também a produção de leite, e aí é que o corpo começa a trabalhar para favorecer outras coisas para a mãe e para esse filhote, para essa cria que nasceu, né? Quando tem um parto via cesárea, por exemplo, às vezes o corpo demora um pouquinho para entender que o bebê nasceu. E o bebê também demora um pouquinho mais para entender que ele nasceu. Então, muitas vezes, às vezes por isso pode acontecer do bebê dormir muito bem nos primeiros dias e nas primeiras semanas, porque ele ainda não entendeu que ele nasceu, que ele está no mundo externo, né? E por isso também pode demorar um pouquinho a produção de leite, porque o corpo ainda não entendeu que o bebê não está mais lá dentro. Então, vejam, tudo é assim, a natureza é muito sábia, talvez vocês me ouçam falar isso aqui mais de uma vez. A natureza é muito sábia e nosso corpo trabalha a nosso favor para garantir a sobrevivência da espécie, tá? A sobrevivência do filhote. É assim na natureza, é assim com os animais e é assim conosco também, apesar de vivermos uma vida corrida, uma vida moderna, tá bom? Então saiba disso. A natureza é muito sábia. E é por isso que o seu corpo precisa de um tempo para se adaptar a esse corpo sem um bebê que está sendo gerado internamente, mas que continua sendo gestado externamente, e a gente também vai entender isso, tá? No outro momento. Então, neste período em que é muita mudança, né? O bebê nasceu, tem a amamentação, tem as necessidades do bebê, então aos poucos ele vai começar a sentir frio, fome, necessidade mais de colo, porque ele está buscando segurança. Então, nisso, o seu corpo também está se adaptando e os hormônios estão aí em ebulição. Então, é muito natural que nesses primeiros 30 dias tenha aí um choro muito mais presente, uma vontade de chorar sem motivo, uma tristeza sem motivo aparente. A gente também vai entrar isso num outro momento, mas só para você saber que é nesses primeiros 30 dias, nesse puerpério fisiológico, que é muito comum as mulheres apresentarem o baby blues ou blues puerperal,
tá? É junto com esse período de puerpério fisiológico. E o que que é, então, o puerpério emocional ou psicológico? A gente vai ver isso no próximo vídeo.